Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo, vamos dar continuidade a esse conteúdo do atletismo. Já estudamos origem, definição, falamos do atletismo corrida, atletismo saltos, atletismo arremessos. Já trouxe para vocês aqui os espaços e materiais, onde é que acontecem essas disputas, e hoje nós iremos falar dos fundamentos e as regras dessa modalidade. Como definição, vocês já sabem, o atletismo ele se divide em 3 modalidades: saltos, corridas e arremessos. Em relação às corridas rasas, quais são as principais regras que eu quero trazer aqui para vocês? Corridas rasas, vocês sabem que são aquelas provas que têm as menores distâncias, são as mais curtinhas. As provas de 100 metros, as provas de 200 metros e as provas de 400 metros. O que eu coloquei para vocês quando eu falei para vocês dessas provas? Que essas provas, a saída é sempre feita no bloco de partida, que é esse equipamento aqui, ó, que é onde os atletas apoiam os seus pés. Eles saem daquela posição de 4 apoios. Tá aqui, ó, uma saída de bloco sendo realizada. O que eu tenho para falar mais ainda das provas rasas para vocês? Que as provas rasas, elas são 100% raiadas. O que significa isso? Que cada atleta deve correr na raia que ele fez a sua largada. Por exemplo, se um atleta largou da raia 3, obrigatoriamente ele deve chegar na raia 3. Ele não pode sair dessa sua raia. Se assim ele fizer, ele será desclassificado. Aí eu trouxe essa imagem para vocês, que as provas rasas, eu já falei para vocês que a pista de atletismo ela tem o tamanho de 400 metros. Isso se o atleta correr na raia de número 1. Aí a pista, vocês sabem, ela é composta de 2 retas e 2 semicírculos. Então, aquele atleta que corre na raia mais de fora, essa raia tem um raio maior, esse semicírculo tem um raio maior, e assim acaba aqui tendo um comprimento bem maior. Então, o atleta que corre na raia de número 8, se ele correr somente na raia de número 8, ele vai correr uma distância de 449 metros. Isso também eu já falei para vocês. Então, existe esse escalonamento aqui dos atletas, ó, que é para quê? Para que exista essa compensação da distância, para que todos os atletas corram a mesma distância. Das corridas de meio fundo, nós temos as provas de 800 metros, de 1.500 metros e de 3.000 metros. Aí na prova de 800 metros, tá aqui, ó, o pessoal fica posicionado. Aí eu falei para vocês que depois dos 100 primeiros metros, o que acontece? A prova deixa de ser raiada. Perde aquela característica das provas rasas. Todo mundo corre na raia que quiser. As raias tornam-se livres. Porém, existem algumas regrinhas, né? Um atleta ele não pode atrapalhar o outro, ele não pode fazer uma espécie de paredão, ele não pode tocar de forma intencional no outro competidor. Tudo isso é critério de desclassificação. Corridas de revezamento. São aquelas corridas que são formadas equipes, geralmente de 4 atletas, sempre de 4 atletas, na verdade. A novidade que nós tivemos nos últimos Jogos Olímpicos foi qual? Foi adicionado o revezamento misto. A equipe era composta por 2 homens e 2 mulheres. Regra desse revezamento, o que tornou a disputa muito interessante. Não tinha amarrado na regra as posições que os atletas iriam correr. Então, era de estratégia e tática da equipe, como é que eles iriam correr. Se iria iniciar com as 2 mulheres, se iria finalizar com as 2 mulheres. Então, isso deixava a disputa um pouquinho interessante. As provas que são disputadas, o 4 por 100 e o 4 por 400. No 4 por 100, a prova tem um total de 400 metros. No 4 por 400, a prova tem um total de 1.600 metros. Eu até já falei para vocês, se o 4 por 100 tem um total de 400 metros, esse revezamento
ele absolverá aquelas características das provas rasas. A saída é realizada em bloco e a prova ela é 100% raiada. Regras do revezamento. Eles correm com um bastão e esse bastão vai passando em mão até chegar no último atleta. Vence aquela equipe que chegar em primeiro com essa observação aqui, ó, e chegar com a posse do bastão. Se o atleta chegar sem a posse do bastão, essa chegada não será validada. O bastão não pode cair. Aí no revezamento existe uma regrinha que é a zona de passagem do bastão, que ela tem 20 metros. Obrigatoriamente o bastão deve ser passado dentro dessa zona. Antes da zona de passagem existe a zona de transição que tem 10 metros de comprimento. Corridas com barreiras. Elas se subdividem em dois grupos, 100 metros feminino, 110 metros masculino e 400 metros. Tendo essas distâncias aqui, vocês já sabem, né? Já é bem fácil notar que aqui se caracterizam como as provas rasas, com algo a mais. São o quê? São colocadas algumas barreiras na pista. Quantas barreiras? 10 barreiras. Regras das corridas com barreiras. Como ela absorve aquelas características das provas rasas, né? São as mais curtinhas, o atleta deve permanecer sempre na sua raia. Professor, o atleta pode derrubar alguma barreira? Pode. Quantas barreiras? Todas até. Ele pode derrubar as 10 barreiras. Mas o que deve acontecer nessa disputa? O atleta sempre tem que ter o objetivo de saltar a barreira. Ele não deve apenas correr e derrubá-las com as mãos, por exemplo. Não. Tem que haver a tentativa de saltar, de passar por cima delas. Agora, se ele tocar a barreira e essa barreira vier a cair, não tem problema, ele não sofrerá nenhum tipo de punição. O que vai acontecer com ele é, com certeza, ele vai perder ali milésimos de segundos, que são importantíssimos, porque ele está batendo em alguma coisa, ele acaba aqui, de alguma forma, desacelerando um pouco. Aí vamos entrar agora nos saltos. Em relação à maratona, que é uma prova também que acontece aqui no atletismo. A maratona é aquela prova mais distante, né? Que acontece na rua. Os atletas percorrem uma distância de 42 km, 195 metros, e finalizam no estádio, lá onde acontecem as outras disputas do atletismo. Em relação às regras dessa modalidade, o atleta ele não pode impedir o outro de correr, ele não pode tentar atrapalhar, ele não pode segurar, ele não pode receber nenhum tipo de suprimento de ninguém. De repente o técnico dele está lá na prova e esse técnico resolve hidratá-lo em um ponto que não seja de hidratação. Ele será desclassificado da prova. Existe hidratação no percurso todo da prova. A cada 3 quilômetros, mais ou menos, tem um ponto de hidratação. Ele deve pegar a sua hidratação, o seu suplemento, que geralmente eles colocam lá uma garrafinha com o nome, nesses pontos. Ele não deve receber nada da mão de terceiros. Vamos entrar agora nas provas de saltos. As provas de saltos, já falei para vocês, são 4. Salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara. No salto em distância, vence aquele atleta que saltar o mais distante possível. Já falei para vocês. Trata-se de um esporte de marca. Então, o atleta vem, realiza a sua corrida e lança-se à caixa de areia. São essas fases aqui, ó. A corrida, o impulso, o voo e a queda. Esses são os fundamentos do salto em distância. Aí tem essa área de salto. A área de salto, nós temos 40 metros de distância, onde o atleta ele faz essa corrida e obrigatoriamente ele tem que tocar essa tábua de chamada, né? Ele tem que tocar essa tábua de chamada. E aqui essa linha vermelha, já falei para vocês que é a plasticina. Que é o quê? Que ele não deve tocar essa plasticina, porque aí ele é desclassificado. Professores, quantos saltos um atleta pode realizar? Ele realiza 6 saltos nessa disputa. Aí já falei para vocês, os atletas não têm a obrigatoriedade de realizar os 6 saltos. Eu fui na minha primeira corrida.
No meu primeiro salto eu realizei um excelente salto e nessa primeira rodada ninguém conseguiu superar, eu posso, por exemplo, ficar o segundo, o terceiro, o quarto salto sem saltar. Fato é, vence aquele que saltou o mais distante. Professor, eu realizei um primeiro salto e esse meu salto foi o melhor de todos. Você venceu a prova. Não precisaria nem saltar aquelas outras 5 vezes. Mas todo mundo tem 6 tentativas de saltos. Essa aqui é a área. Essa tábua de chamada fica a distância de 1 a 3 metros da caixa de areia. Salto triplo. Mesma lógicazinha do salto em distância, mesma quantidade de tentativas, só que aqui o atleta realiza 3 saltos consecutivos. Aí eu mostrei para vocês, se ele inicia com a perna direita, o segundo passo também será com a perna direita e alterna apenas no último salto, no terceiro salto. Aí temos essas fases aqui, ó, a corrida de aproximação, o primeiro salto que também é chamado de rope, o segundo salto que é o step e o terceiro salto que é o jump, que é quando o atleta vai lançar-se à caixa de areia. A área de salto do salto triplo, bem parecida com a área de salto do salto em distância. Tem uma diferença de quê? Da distância da tábua de chamada em relação à caixa de areia. Ó. A tábua de chamada do feminino, ela está a 11 metros dessa caixa de areia. No masculino, a 13 metros dessa caixa de areia. Nós vimos lá que no salto em distância, essa distância varia de 1 a 3 metros. Mesma lógica, 6 tentativas. Vence aquele que saltar o mais distante, tá? E deve saltar sempre na caixa de areia. Professor, de onde é tirada essa medida? Da parte mais interna da tábua de impulsão para a região mais próxima de contato com a caixa de areia. Tanto que o atleta, quando ele salta, ele sai lateralmente ou ele sai para a frente. Porque se ele sair voltando para cá, ele desclassifica o salto dele. Porque a medida vai ser, mesmo que ele já tenha saltado, é a marca que ele deixou ali caminhando nessa caixa de areia. Então, os atletas, sabendo disso, eles saem lateralmente ou para frente. Salto em altura, já falei para vocês, os atletas têm as tentativas de saltar um sarrafo, que é colocado a determinada altura, e geralmente eles iniciam ali com uma altura que é pré-determinada pela prova, e eles vão tendo 3 tentativas para superar esse sarrafo. E esse sarrafo vai sendo aumentado o tamanho. Pode aumentar de quanto e quantos centímetros? De 1 centímetro até, ele pode ir aumentando apenas. Então, aumentou determinada altura, o atleta conseguiu saltar, beleza, ele já vai para a altura que vier depois. São sempre 3 tentativas. Pode tocar o sarrafo? Pode. Não pode o quê? Não pode é derrubá-lo. Se eu toquei o sarrafo e derrubei, o salto não será validado. Aí as fases do salto, tem a corrida de aproximação, que é quando ele faz esse percurso aqui, ó, parecendo um J, traça tipo um J no chão, para se aproximar do sarrafo. Temos a chamada, que é quando ele vai tomar aquele impulso, né, vai dar aquele impulso para tentar lançar-se acima do sarrafo. O voo, que é a fase que ele está ali se declinando todinho, se desdobrando para tentar superar essa altura do sarrafo. E a queda, que ele cai em cima de um colchão que eu já mostrei para vocês. Está aqui, ó. Essa é a área de salto. Existe o saltômetro, né, que são as barras, o suporte, ó, que é onde o sarrafo ele é colocado, e aqui o colchão que tem essas especificações de tamanho. Aí o salto em altura, existem 3 técnicas, tá? Tesoura, está aqui na imagem, o atleta vem correndo e realiza o salto. Rolo ventral, o atleta vem e salta de frente, superando esse sarrafo. E nós temos esse salto, que é o mais utilizado na atualidade, que foi criado pelo Dick Fosbury, em 1968, na Olimpíada do México. Ele saltou 2,24 metros. Fosbury Flop, o nome do salto, que é esse salto que eles utilizam hoje. Interessante desse tipo de disputa aqui é que o atleta realiza o salto que ele achar mais conveniente. Esse aqui eles já viram que tem uma maior eficiência, então é os que eles utilizam hoje. Professor, mas eu posso ir para uma disputa e realizar um salto tipo tesoura? Pode, você superando a altura do sarrafo, tudo tranquilo. Não existe uma obrigatoriedade em relação ao estilo do salto. Salto com vara, mesmos princípios do salto em altura, só que aqui ele utiliza um equipamento que no caso é a vara. Vem correndo, apoia essa vara
no local de apoio e faz esse salto. Aqui o sarrafo também são 3 tentativas para cada altura. Aqui o sarrafo ele pode ser elevado no mínimo a cada 2 centímetros, de 2 em 2 centímetros, tá? Aí a fase do salto, nós temos o voo, a queda. Arremesso de peso. Vamos agora, já falamos das corridas e dos saltos. Vamos entrar agora nos arremessos. O arremesso está bem aqui, é uma modalidade olímpica de atletismo, onde os atletas competem para arremessar uma bola de metal o mais longe possível. Aí nós temos a área do arremesso, do peso. Ela tem o diâmetro de 2,13 metros e tem esse funil aqui, ó, que é a área de lançamento. Obrigatoriamente, o peso deve cair dentro dessa área. Quantos arremessos podem ser realizados, professor? 6 arremessos. A mesma lógica do salto. O atleta, se ele não quiser realizar os 6 arremessos, não tem problema, mas ele tem direito a 6 arremessos. A área de salto aqui, ó, ele não pode sair dessa área. Ele executa o arremesso ali, mas mesmo quando ele se livrar do peso, que é a bola de metal, ele não pode sair dessa área. Se assim ele sair, o salto não será validado. A bola não caiu dentro dessa área. O arremesso também não será validado. Aí nós temos aqui como regra, o peso da bola para a mulher tem 4 quilos. Para o homem, esse peso tem 7,260 kg. Já dei aula para vocês de atletismo adaptado e vocês vão vendo que esses pesos, essas referências em relação aos equipamentos, eles vão mudando de acordo com o atleta. Aqui eu falo da categoria adulta, tá? Aí nós temos as técnicas de arremesso, que é o arremesso em rotação, o atleta realiza um giro dentro da área de lançamento e assim tentar arremessar esse peso o mais distante possível. O deslizamento é retilíneo, ela fica sempre de costa para a área de lançamento e lança um pé à frente, saltando para a frente para tentar arremessar o mais distante. Aí a fase do arremesso, nós temos a preparação, o deslizamento, o arremesso em si e sempre a recuperação, que é o que? Aquela tentativa de não sair dessa área do arremesso. Se ele sair, o arremesso vocês já sabem que não é validado. Lançamento de martelo. É a mesma lógica do arremesso de peso. Lançar o martelo o mais distante possível, né? A área de lançamento é o mesmo tamanho, 2,13 m. O funil, vocês já sabem, tem que cair dentro dessa área. O que é interessante do martelo, eles ficam dentro de uma gaiola de proteção. Caso ele realize um arremesso errado, tenha um local ali para receber o impacto desse equipamento. As especificações do martelo tá aqui, ó. Tem a alça, tem a manopla, a alça e a cabeça. Fases do lançamento. Tem a empunhadura, que é a forma que ele segura o martelo. Os molinetes, que são os giros que ele realiza com esse martelo acima da cabeça. Os giros em si, tudo com o objetivo de tentar pegar mais movimento ali, mais força. E o lançamento. Está aqui realizado um lançamento. Lançamento e a fase de reversão, né? Que é onde ele não pode sair da área de lançamento. Lançamento de disco. Tem 2,50 m. É um pouquinho maior do que a área de lançamento do martelo. Mas o martelo pode ser realizado no mesmo local também. Eles só fazem uma espécie de adaptação lá para ter aquele diâmetro de 2,13 m. Mesma lógica, vence quem lança o disco mais distante, né? As especificações, o disco do masculino tem 2 kg, do feminino 1 kg. As fases aqui do lançamento, nós temos a empunhadura. Ele segura esse disco, mas não é com tanta firmeza, é de forma ali relaxada. A posição inicial, está aí a imagem para vocês. Os giros que são realizados, tudo com o objetivo de fazer com que esse disco caia o mais distante possível. E o lançamento em si. Depois do lançamento, qual é a fase que tem? A reversão. Aquele objetivo, reversão, recuperação, para não sair daquela área de lançamento. E por último, nós temos o lançamento de dardo, que é uma espécie de lança, tá? Aqui a atleta realizando a sua corrida frontal. A área de lançamento, ó, tem uma distância de 36,5 metros, com uma raia de 4 metros. A atleta realiza a sua corrida aqui e lança o dardo. Tem que cair dentro da área, obrigatoriamente. As especificações, no peso do feminino, 600 gramas, no masculino, 800 gramas. Aí nós temos a cabeça, o corpo e a empunhadura de corda. Aí a fase do lançamento, a corrida frontal, a primeira imagem, a corrida lateral, que é quando ela começa a se preparar para realizar o lançamento em si.
Tá aqui, é essa posição mais ou menos que os atletas ficam. E a fase de recuperação, como em todos os outros lançamentos, tem essa fase de recuperação que era para tentar não ultrapassar o limite que existe lá na arraia. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido aí um pouquinho sobre o atletismo, seus fundamentos e suas regras. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?